Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, devo dizer da minha gratidão a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de, juntamente com todos vocês, nesta noite, desfrutar da liberdade de cultuar ao Senhor e adorá-lo na beleza de sua santidade. Devo também dizer da minha gratidão ao pastor da igreja, que nos faculta esta oportunidade. Convido a todos para que juntos possamos abrir o livro santo, no livro de Êxodo, no capítulo 33, e vamos ler o verso 4, e a seguir os versos do 12 até ao 15. Estamos aguardando enquanto todos os irmãos podem localizar o texto. Louvado seja Deus. O verso 4 nos diz: e ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Verso 12: e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Verso 13: agora pois se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que esta nação é o teu povo. Verso 14: disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Verso 15: então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Quem pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, temos lido a palavra de Deus e podemos perceber que está em foco a presença de Deus. O verso 4 está falando de uma má notícia que o povo de Israel ouviu. E a má notícia chegou e houve uma tristeza profunda, pois o povo, ouvindo aquela má notícia, o povo muito se entristeceu, de tal modo que naquele dia ninguém vestiu roupas de festa. A má notícia que produziu esta tristeza, este desalento tão profundo no meio do povo de Israel, foi exatamente a informação de que Deus não estaria mais presente no meio do seu povo. Moisés sabia muito bem, não apenas ele, mas a nação toda sabia muito bem que a presença de Deus é que os havia feito chegar até ali. Pois, pela presença de Deus, e a Bíblia dá ênfase, com mão forte e com braço estendido, é que garantiu a saída do povo de Israel da terra do Egito.
Depois que saíram da terra, não demora muito, os irmãos sabem que veio aquele grande obstáculo no caminho, que foi o Mar Vermelho. O Mar Vermelho não podia ser contornado pela direita e nem pela esquerda. Não haviam embarcações capazes de transportar o povo sobre as águas. E o que é pior, o exército de Faraó já vinha a caminho, e a presença do exército já se fazia muito real, e o povo de fato ficou muito atribulado. O milagre veio pela presença de Deus. A Bíblia fala que depois que Moisés orou ao Senhor e recebendo ele a orientação, ele estendeu a mão com um cajado sobre as águas, e ao tocar nas águas, o mar se abriu. Mas acreditem, o que o mar viu não foi o cajado de Moisés. O que o mar viu foi a presença de Deus. Salmo 77, verso 16, nos diz assim: e as águas viram o Senhor, as águas viram a Deus, e os abismos se abalaram. Salmo 114, o salmista conta esta história poeticamente, e ele diz assim: quando o Senhor tirou Israel da terra do Egito, fazendo o seu povo sair do meio de um povo de língua estrangeira, o povo do Senhor ficou sendo santuário e propriedade. Vamos pensar, gente. O povo de Deus é propriedade, é santuário. Quer dizer, nós somos propriedades habitadas. Israel era povo de Deus e era santuário, era possessão e era santuário. O povo era de Deus e Deus habitava no meio do seu povo. É possível você ter uma propriedade e não morar nela. Mas não é o nosso caso. Nós somos propriedades de Deus e Deus habita em nós. Deus está presente. Deus estava presente na vida de Israel. Deus está presente na vida da igreja. Deus estava presente na vida de Moisés. Deus está presente na vida do pastor Antônio José. Deus estava presente na vida de Josué. Deus está presente na vida dos demais pastores. Deus está presente na vida das servas suas. Nós somos propriedades habitadas. Mas continua o salmista e diz assim: o mar ouviu isto e fugiu. O mar ouviu o quê? Ouviu que o povo era de Deus e que Deus estava presente no meio do seu povo. Então o mar ouviu estas coisas e fugiu. O Jordão correu ao contrário. Continua o salmista, Salmo 114, os montes altos saltaram como carneiros, as colinas saltitaram como cabritos do rebanho. O salmista indaga: mar, o que foi que você ouviu para fugir? Jordão, você viu o que para correr para trás? Montes altos, por que saltastes como carneiro? Colinas, por que pulastes como cabrito? A seguir o salmista dá uma resposta dizendo assim: treme terra na presença do Deus de Jacó, porque ele converteu a terra em lago de águas, e do seixo ele fez um manancial.
A presença de Deus fez o mar fugir. A presença de Deus fez o rio correr ao contrário. A presença de Deus abalou os montes. A presença de Deus fez jorrar água no deserto, água na rocha. A presença de Deus fez jorrar fontes também de pequenos seixos. Porque a presença de Deus, ela é tão grandiosa que Davi, no seu cântico, ele diz: na tua presença brasas de fogo se acendem. Na presença do Senhor, a Bíblia fala também que há fartura de alegria. Nos ensina ainda, nos dá a entender que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Porque na presença de Deus o diabo bate em retirada. Na presença de Deus os enfermos são curados. Na presença de Deus o pecador é regenerado. Na presença de Deus os possessos são libertos. Na presença de Deus a igreja se renova. E quem sente a presença de Deus nesta noite, levanta as mãos aos céus e adora, adora, levanta as mãos aos céus e adora, glorifica, exalta! Aleluia! Mas vamos pensar alguns segundos, por que Deus anunciou esta decisão de dizer: não irei mais? Depois de abrir o mar vermelho, depois de prover maná, depois de enviar carne, depois de escrever com o seu próprio dedo os 10 mandamentos numa tábua de pedra, depois de dar vitórias a Israel contra os amalequitas, depois de fazer água jorrar da rocha, depois de dar as leis dos cerimoniais, depois de tanta interação, de tanta comunhão, Deus diz: bom, daqui para frente não irei mais. O que produziu este desgosto? Digam comigo: desobediência. Mais forte: desobediência. Acreditem, nós somos vasos de Deus, mas para sermos habitados temos de ser vasos purificados. Mas a desobediência se deu da seguinte forma: Moisés subiu ao monte, e Moisés teve uma conversa demorada com Deus. Sua comunhão com Deus era tão real, que a Bíblia diz que ele falava com Deus como alguém que conversa face a face com o seu amigo. E aquela conversa se prolongou. E lá no sopé da montanha estava Arão e aquela multidão enorme. E Moisés demora a vir, e há uma pressão do povo que diz: Arão, este Moisés nos trouxe da terra do Egito e nos deixou aqui, nos abandonou, e ninguém sabe mais o que vai acontecer. Ele não volta, não manda notícias. Façamos um Deus que a gente possa adorar e possamos oferecer-lhes glórias, dizendo que Ele nos trouxe da terra do Egito. Arão cedeu à pressão do povo.
homem de Deus, vocacionado, mas capengou. Nem sempre fazer a vontade do povo é fazer a vontade de Deus. O povo ali estava inclinado para o mal e ele sabia disso. Mas temeu ao povo e concordou: façamos sim. E de repente se recolheu uma quantidade representativa de ouro. As vaidades das mulheres hebreias facilitou, porque haviam pendurucalhos no pescoço, nas orelhas, haviam braceletas, e de repente se recolheu uma quantidade de ouro e se colocou para fundir, e daquilo resultou um bezerro de ouro, e fizeram a consagração. E aquilo deu um grande desgosto em Deus. Deus se irritou com aquilo. Moisés desce. Quando Moisés vê aquela situação, ele se aborrece também. O seu pavor foi tão horrendo que ele quebrou as tábuas da lei. Chamou Arão e disse: Arão, o que fizestes? Ele disse: Moisés, não se acenda a tua ira contra mim, porque tu sabes muito bem que este povo é inclinado para o mal. Gente, não ficou de graça. Moisés mandou castigar os desobedientes. Houve uma praga de mortandade. Só ao fio da espada mais de 3.000 varões foram mortos. E Deus ainda aborrecido: daqui para frente eu não irei mais, porque se eu for, a minha presença vai consumir a vocês. Esta foi a má notícia. Moisés, porém, que não tinha capengado, que não tinha se comprometido com aquela desobediência, permanece na liberdade de amigo de Deus. E diante de Deus ele conversa com o Senhor e diz: Deus, tu não tens dito que és meu amigo? Tu não tens dito que eu achei graça aos teus olhos? Tu não tens dito que tem a mim como amigo e me conhece pelo meu nome? Senhor, esta amizade ainda está valendo. Então vamos fazer o seguinte: me diz quem é que vai conosco. Mas eu quero te pedir, Senhor, entenda uma coisa: este povo é teu, e eu também sou teu. Senhor, como se saberá que nós somos teus e que tu és conosco, se a tua presença não estiver no meio de nós? Moisés insiste, e o Senhor diz: eu irei convosco para te dar descanso. A presença de Deus nos faz descansar na tribulação. Anos depois o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro presente na hora da tribulação. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda
os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo. Escuta bem, Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Aquietai-vos e sabei que sou Deus. Sou exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Moisés ainda insiste e diz: Senhor, eu quero uma garantia, Senhor, porque se tu não fores conosco, por favor, Deus, não me mandes ir. Falando mais fácil: Senhor, se tu não for conosco, não me mande, porque eu não vou. Moisés empacou, disse: eu não saio daqui sem a tua presença. Ou eu vou com o meu Senhor, ou eu não vou a lugar nenhum. Não queira ir sozinho. Sozinho não se pode abrir mar vermelho. Sozinho o Jordão não corre ao contrário. Sozinho não venceremos amalequitas. Você sozinho, a enfermidade continua no lugar. Você sozinho, o demônio vai rir da tua cara. Você sozinho, as vidas não serão transformadas. Mas a presença de Deus conosco. Entre outros resultados, ela produz muita alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A presença de Deus é real, é poderosa, é grandiosa. No meio do seu povo aqui nesta noite agora. E o Senhor vai encher o teu coração de uma alegria acrescentada. Você já chegou alegre, mas a tua alegria vai aumentar. Isto significa que você vai voltar renovado. Significa dizer que a tua força vai aumentar nesta noite. A alegria do Senhor é a nossa força. Diz assim comigo: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Na presença do Senhor, a fartura de alegria. Glória. O Senhor derrama da alegria do Espírito Santo. É característica do reino de Deus. O reino de Deus que não é comida e nem bebida, é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Tem a alegria do Senhor aí? A presença do Senhor está aí com você? Faraó vai perder a guerra outra vez. O diabo vai bater em retirada, aonde quer que seja. Milagres vão continuar acontecendo. A bênção de Deus vai se multiplicar.
As últimas palavras da mensagem, lembrando que o Senhor, que Moisés, digo melhor, ainda faz um questionamento com Deus. No verso 16, Moisés diz: Senhor, porventura, não é pela tua presença no nosso meio, mas uma presença tão forte que nos faça estar contigo, separados das demais nações da terra. Porventura não é esta a prova de que somos teu povo? Moisés reivindica uma presença de maior comunhão, onde pudesse haver uma reciprocidade, como Jesus ensina no capítulo 15 de João: estai em mim e eu em vós, porque aquele que está em mim e eu nele dá muito fruto. Porque se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Não basta alguém dizer eu tenho Deus, não basta alguém dizer eu conheço a Deus. Paulo reprova um pessoal na ilha de Creta, um pessoal que dizia: Deus, Deus, nós somos filhos e temos Deus e somos de Deus e conhecemos a Deus. Paulo os denuncia, eles dizem que conhecem a Deus, mas negam-no com suas obras. Eles dizem que são de Deus, mas a conduta diz não. Então Moisés diz: Senhor, que prova que nós somos teus é a tua presença conosco e a nossa separação das demais nações. Glória. Não basta dizer sou de Deus, é preciso ter Deus na vida, é preciso estar nele. Paulo disse: vós sois templos de Deus e morada do Espírito Santo. Vós sois tabernáculos de Deus. E Paulo disse isso para confirmar que o servo de Deus, a serva de Deus, não pode ser habitado pelo Espírito Santo enquanto compartilha sua vida e sentimentos com o pecado. Estava em foco a refutação, a prostituição e outros pecados carnais. E Paulo disse insistentemente aos coríntios que pelo fato de serem casas de Deus, precisariam eles ter vida santa. Vamos encerrar em 2 minutos com as palavras de Jesus. Por favor, prestem bem atenção. Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, então eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Aí eu lhe convido a pensar por alguns instantes numa pessoa que ama Deus, que guarda a palavra de Deus e que é habitada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, habitada pelo Deus Trino. Encontramos aí um cristão que o maligno não pode tocar. Encontramos aí um crente irremovível, inabalável. Habita nele o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem pode resistir este crente? A habitação de Deus. Toda casa bem edificada cresce para templo santo do Senhor, diz Paulo. Presença de Deus, a nossa maior necessidade.
Presença de Deus, a solução para todos os males. Presença de Deus, vitórias em todos os combates. Presença de Deus, alegria até mesmo nas aflições. Presença de Deus nos dá uma esperança sempre nutrida. Eu quero fazer uma oração breve com vocês. Pastor Antônio José, me permita. Gente, 2 minutinhos de pé. Eu lhe convido a pedir a Deus nesta hora uma coisa importantíssima. Suplicando a Deus uma grande riqueza. Que riqueza é esta? Faremos um clamor pela presença de Deus. Que o Senhor não nos deixe. Que o Senhor permaneça conosco e que a nossa interação, nossa intimidade, ela possa aumentar e esta presença venha a ser mais intensa. Com os teus olhos fechados, tuas mãos levantadas, faz aí um clamor pela presença de Deus. Você precisa. Para continuar neste combate e ser vitorioso, só a presença de Deus vai garantir este resultado. Para ter alegria nas tribulações, só a presença de Deus vai te dar esta capacidade. Clama pela presença de Deus. O salmista diz: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. O salmista diz: assim como o servo anela pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma suspira pela presença de Deus. Ele também diz: a minha alma está anelante. O salmista no Salmo 84: minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. Senhor, toca na vida do teu povo. Vem encher o teu povo da tua presença. Uma presença de muita comunhão, de muita interação, de muita intimidade. Presença que sara as feridas da alma. Aleluia. Enche o teu povo da tua presença, Deus. Senhor, nos faz irremovíveis, nos faz inabaláveis, nos faz mais do que vencedores pela tua presença. Igreja, adora o Senhor. Servo, serva de Deus, abre a tua boca em voz alta e glorifica. O Senhor é contigo por onde quer que andares. O Senhor entra contigo na fornalha. O Senhor passa contigo pelo deserto.